Oi, gente, tudo bem? Vim trazer aqui uma palavra, então. Eu vou continuar no Gálatas, pessoal. Cara, e sem zoeira, eu tenho tanta coisa pra falar em Gálatas que, assim, me dá vontade de falar, assim, tudo de uma vez num vídeo só, mas óbvio que não dá. Então, assim, vamos lá em Gálatas capítulo 3, no verso 6. E pronto, depois eu vou continuando, assim, nos outros vídeos, tá? Gálatas 3, versículo 6 diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, isso foi contado como um direito dele. Como ele creu, então ele recebeu o direito, através desse crer, de ser abençoado, tá? É dessa forma que você recebe o seu direito, né? As pessoas estão sempre fixadas em que elas terão o direito de ser abençoadas se elas forem corretas no que elas fazem. No caso da nova aliança, o direito de ser abençoado é recebido a partir do momento que você crê em Jesus. Abraão, no caso, creu naquilo que Deus falou. Nós hoje cremos na palavra que Cristo nos deixou, tá? Crendo na palavra que Deus te dá, você ganha o direito. Vamos lá. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, nós, os que não são judeus, são gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Olha lá, aquilo que a gente falou numa live um dia desses, que Deus falou sobre o evangelho a Abraão, e Abraão creu no evangelho ali, quando ele ouviu, e deu-lhe direito. Em ti serão abençoados todos os povos. Por que em ti? Porque ele ouviu sobre o evangelho e creu. Ele falou, através de ti, todos aqueles que crerem serão contados também, receberão a bênção. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Por quê? Porque Abraão viveu essa fé no evangelho, antes de nós, tá? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Vamos entender aqui. Então, assim, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição porque está escrito maldito todo aquele que não exerce tudo. Ou seja, gente, até eu falei com uma pessoa isso esses dias. Se a pessoa observa a lei, se ela está se dirigindo pela lei, então ela vai ter que fazer conforme a lei. E fazer tudo conforme a lei significa executá-la inteira. A Bíblia fala que o homem que transgredir em uma será condenado por transgredir ela toda. A lei ela é junta. Ou você pratica ela inteira, ou você não pode praticar metade, um terço, tem que praticar inteira. Então a pessoa que observa a lei e que quer ser abençoada através da prática dessa lei, tá debaixo de maldição. Por quê? Porque a Bíblia diz que se não executa a lei perfeitamente, é amaldiçoado. Então a pessoa, ela pode sim ser amaldiçoada a qualquer momento e abençoada, como a Bíblia diz, impossível. Porque nenhum homem consegue praticar a lei como deve ser. Então por isso que ele diz que quem é das obras da lei, quem está observando a lei para se guiar por ela, é uma pessoa que está debaixo de maldição sim. Que de fato está vivendo tudo que é ruim. Você sabe que... Engraçado, pessoal. Apesar de que quando eu estava na religião, eu sempre disse que eu tinha certeza que eu era salva, assim, mesmo estando na religião, né? Mas uma coisa que aconteceu quando a gente saiu da religião é que nós melhoramos de vida. E lá dentro, assim, eu entendi a graça e ainda fiquei mais alguns anos lá dentro, porque eu tinha entendido aquilo sozinha e eu achei, como eu falei, sempre falo que eu achei que tava maluca, então eu não tinha referência. Então, sei lá, eu fiquei lá meio perdida. Então demorou. Mas quando nós saímos, de fato, quando eu falo da religião, não é propriamente do templo, mas quando de fato nós saímos de vez debaixo dessa velha aliança, totalmente esclarecidos e tudo mais, a nossa vida começou a melhorar em todos os sentidos. E hoje eu entendo que tinha totalmente a ver com o fato de que nós estávamos observando a lei e procurando ser abençoados através dela. Então, cara, quando você olha, a religião tá cheia de gente só sofrendo. Porque ela tá se dirigindo pela lei. E óbvio que tá dando tudo errado. Por quê? Porque pela lei a pessoa tá sempre sendo amaldiçoada, tá? E aí depois, 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Esse viverá, pessoal, entenda que ele tá falando de vida eterna. O justo viverá, ou seja, será imortal, nunca mais, né, parará de viver pela fé.
Ou seja, é a fé quem dará a ele essa vida contínua, que não acaba, que não termina. Ele falou, pela lei o homem não pode ser justificado. Não tem, ou seja, esse justificado, eu não sei se eu já usei um exemplo muito legal, não sei se vocês conseguem entender essa questão da justificação, né? Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, tipo, se meu filho falta na escola, aqui pelo menos em Portugal é assim, a gente manda uma justificativa. E essa justificativa anula a falta dele. Ele não é contado como falta, porque assim, tem um número de faltas que pode, né? E se ultrapassar aquela, realmente pode dar problema para o aluno. Então você manda uma justificativa e anula-se a falta. Então é assim que nós somos justificados, foram anulados nossos pecados, assim que Jesus justificou tudo aquilo. Como que ele justificou? Transferindo, assumindo, né? Assumindo o pagamento dessa dívida. Ele não poderia assumir a culpa, porque a culpa não é dele, mas ele assumiu o pagamento disso. É como a mãe que vai lá e faz uma justificativa e assume, não, meu filho faltou por causa disso, disso, aquilo. E com isso anula as suas falhas, anulou. Então ele falou assim, por meio da lei não tem como anular isso. Por quê? Porque a lei ela te condena. A lei ela vai dizer, sim, aqui você errou. Quem é o pagador? E aí, quem é que paga? Alguém tem que pagar. Então, se não for pela fé em Cristo, não tem quem pague isso pra você. Percebe? Por isso que quando a nossa consciência nos condena, a nossa resposta é, tá pago. Eu tenho um pagador, eu tenho alguém que pagou, eu tenho alguém que assina ali, que justificou, tá? Ele diz assim, 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, viverá no sentido assim, tá frito, morrerá, né? Cristo nos resgatou, quando ele fala assim, viverá, para vocês entenderem, é tipo assim, a vida continuará debaixo de maldição. Tá pela lei, é por ela que vai viver, e por ela que vai viver, tá ferrado, né? Tá dando tudo errado. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Justificou. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão, ou seja, porque Abraão creu e ele recebeu a bênção do evangelho ali, e assim, uma das coisas que Abraão mais queria era ter filhos, gerar muitos filhos, então ele não só creu no evangelho, como ele foi abençoado, porque a partir dele foi gerada uma grande nação, nós nos tornamos nação de Abraão, né? Ele se tornou nosso pai na fé, tudo que ele queria. Gente, agora isso é louco, não tinha parado pra pensar. Além de Abraão ter crido no evangelho, né, ter recebido ali, foi o primeiro que recebeu ali a fé no evangelho, e com isso fomos abençoados através de Cristo, né, pela fé de Abraão. Não somente isso, como no momento que ele criou no evangelho, ele também recebeu a bênção que ele tanto queria, que ele queria fazer muitos filhos, ele queria gerar uma nação, ele tinha essa preocupação de que ele tinha tantas coisas e não tinha para quem deixar. E Deus deu essa promessa para ele. Nossa, Deus deu a promessa de ser pai de muitas nações através do evangelho. Ou seja, somente através do evangelho é possível você alcançar o seu sonho. Somente através do evangelho é possível você concretizar o que você quer concretizar. Somente o evangelho pode te dar isso. O evangelho deu isso a Abraão. Ele creu no evangelho e não somente isso, ele se tornou pai de muitas nações. Ele é o pai da fé, ele é o conhecido pai da fé. Isso é muito legal, cara. E assim... e até do próprio sangue ele gerou, né? Porque o próprio Isaac gerou uma grande nação. E ainda assim Deus falou, não, mas vai ser muito mais populoso, vai ser mais do que como os grãos de areia da praia, né? Conta aquilo ali. É muito forte isso. E aí depois diz assim, 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, né? Uma coisa que os patriarcas receberam de promessa é a vida eterna, né? Em Hebreus capítulo 11 diz isso, né? Que eles morreram sem ver a promessa, porque para eles não serem aperfeiçoados sem nós. Nesse aperfeiçoado significa para que não fosse concretizado, aperfeiçoado, ou seja, ganhasse a vida eterna, terminasse, concluísse a obra neles, sem a gente, sem os gentios. Esperou o processo passar por nós também para que todos herdassem juntos, né? Mas eles tiveram promessa de vida eterna. Aliás, tudo que o homem sempre buscou desde o começo é viver, né? Ninguém quer morrer. Então isso é uma promessa mesmo. Vou parar. Tô doida pra continuar, mas já são 10 minutos, pronto. Então eu continuo no versículo 15, porque é muito legal. Ele fala sobre a promessa ao descendente, né? E depois que isso nos alcançou. Vixe, isso liga com tantas coisas sobre a oliveira e tudo mais. Mas eu vou deixar pro sábado que vem, tá? Com gostinho de quero mais. Gente...
Esse vídeo é postado todo sábado, mesmo que você não veja no sábado, esse vídeo é postado todos os sábados, por enquanto é assim que a gente tá fazendo. E todos os domingos, às 5 horas da tarde no Brasil, 9 horas da tarde em Portugal, nós temos live, tá? Então, em tempo real agora, eu vou dar até amanhã pra vocês, tá? Mas quem vê esse vídeo no futuro, sabe que todos os domingos a gente se reúne também, ok? Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau.